Não havia espaço suficiente para mim na reunião de família, mas, de alguma forma, havia lugar para outras 66 pessoas. Meu nome é Emma Mitchell, tenho 35 anos, e esta é a história de como finalmente me posicionei contra o padrão de exclusão que minha família impunha há uma década. O que aconteceu naquele reencontro não apenas mudou a dinâmica familiar, como também revelou um segredo que minha mãe vinha escondendo desesperadamente sobre a herança da minha avó. Se você está assistindo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Tudo começou 3 semanas antes do nosso encontro anual da família Mitchell, quando meu telefone tocou exatamente às 19 horas. Emma, querida. A voz da minha mãe estava incomumente formal, daquele jeito que ficava quando ela estava prestes a me decepcionar com o encontro deste ano. Mudei o telefone para outra orelha, já pressentindo o que viria a seguir. Sim, mãe. Já confirmei com você há 2 meses. Até me ofereci para ajudar com o buffet. Pois é. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir o tilintar de suas joias. Ela sempre mexia na pulseira quando mentia. A casa no lago que alugamos tem capacidade limitada. Tivemos que tomar algumas decisões difíceis. Capacidade limitada. Mantive a voz neutra embora minha mão apertasse o telefone. Simplesmente não há espaço suficiente para todos este ano. Tenho certeza de que você entende. Encarei o calendário na parede da minha cozinha, onde havia circulado a data do reencontro em vermelho. Então, você está me desconvidando? Sua filha mais velha? Não faça drama, Emma. Não é nada pessoal. Precisamos priorizar a família imediata. E eu sou da família imediata. Sabe o que quero dizer? Casais, famílias com filhos. Você ainda está solteiro. Então, naturalmente, eu sou o primeiro a ser cortado. Tenho certeza de que você vai ficar bem sozinha. Você sempre fica. O tom desdenhoso dela era ensaiado, aperfeiçoado ao longo de anos de conversas semelhantes. Pensei em discutir, em lembrá-la de todas as vezes em que estive lá quando a nossa querida Sofia estava ocupada demais. Mas qual seria o sentido? Eu entendo perfeitamente, mãe. Ótimo. Eu sabia que você seria razoável. Enviaremos as fotos. Depois que ela desligou, fiquei sentada no meu apartamento silencioso, encarando aquela data circulada. 10 anos sendo a responsável, a confiável, a que nunca reclamava. E essa era a minha recompensa. Nem sequer merecia um lugar à mesa. Mas desta vez, algo parecia diferente. Desta vez, eu não ia simplesmente aceitar. 1 hora depois, meu telefone vibrou. Era Sofia, claro. Emma, estou tão animada com o reencontro. Sua voz transbordava aquele entusiasmo de quem nunca se sentiu excluída de nada. Mamãe me deixou ajudar com a lista de convidados este ano. Que bom para você. Me serviu uma taça de vinho, já exausta com a energia dela. Até as senhoras do clube do livro da mamãe vão vir, acredita? E os Andersons, lá da rua de baixo. Mamãe não os vê há anos, mas achou que seria divertido. Ah, e todos os amigos do papai do golfe com as esposas. Coloquei meu copo sobre a mesa com cuidado. Quantas pessoas exatamente? Deixa eu conferir a planilha. 66, vai ser incrível. Nós 4 filhos estaremos lá. Bem, você sabe, eu, James, Michael, mais os cônjuges, todos os primos do lado do meu pai, a colega de quarto da minha mãe na faculdade, alguns amigos da família do clube de campo, 66 pessoas. Minha voz saiu monótona. Eu sei, né? O maior reencontro de todos os tempos. Mamãe até convidou a cabeleireira dela porque ela comentou que adora casas no lago. Ah, e o namorado da prima Beth. Eles só estão juntos há 3 meses, mas mamãe disse que quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, melhor, exceto para mim, aparentemente. Sofia, a mãe mencionou alguma coisa sobre a limitação de espaço? Espaço? Não. O lugar é enorme. 3 andares, 12 quartos, um terraço gigantesco. Por quê? Fechei os olhos. Sem motivo. Você vem, não é? Quer dizer, é óbvio que você vem. Você nunca perde eventos familiares. Aliás, tem alguém na porta. Provavelmente é a entrega do meu vestido para o reencontro. A gente se fala depois. Ela desligou antes que eu pudesse responder. 66 pessoas, incluindo a cabeleireira da minha mãe e um namorado de 3 meses, mas não havia espaço suficiente para mim. Peguei meu laptop e comecei a digitar um tipo bem diferente de lista de convidados. Enquanto eu encarava a tela do meu laptop, uma lembrança surgiu, nítida e repentina, como se estivesse esperando por esse momento. 6 meses atrás, o funeral da vovó Rose. Enquanto todos se reuniam em volta da mesa do buffet, ela me puxou para um canto no corredor silencioso da funerária. Não, espera, não funeral.
Na semana anterior à sua morte, eu era a única pessoa que a visitava no centro de cuidados paliativos. Sofia estava muito ocupada com sua certificação de Pilates. James estava viajando a trabalho. Michael alegava que hospitais o deixavam desconfortável, mas eu estava lá todas as noites depois do trabalho, segurando sua mãozinha frágil enquanto ela oscilava entre a consciência e a inconsciência. Emma, ela sussurrou naquela última terça-feira, com os olhos subitamente claros. A gaveta, meu porta-joias. Eu a levei até ela, esperando que ela me mostrasse alguma relíquia de família valiosa. Em vez disso, ela tirou um cartão de visitas. Harold Whitman, disse ela, pressionando o papel na minha palma. Advogado especializado em direito sucessório. Ele tem tudo. O verdadeiro, não aquele velho que seus pais conhecem. Vovó, o quê? Eles acham que eu não sei o que dizem sobre você, como te tratam. O aperto dela se intensificou com uma força surpreendente. Mas eu vejo tudo, minha querida. Eu me certifiquei de que você estará protegida. Eu não entendo. Você vai. Quando chegar a hora, ligue para Harold. Prometa-me. Eu prometo. Mas ela adormeceu e faleceu 3 dias depois. Em meio ao caos dos preparativos para o funeral e aos dramas familiares, eu havia me esquecido do cartão. Até agora. Encontrei-o na minha caixa de joias, escondido atrás de um par de brincos que ela me dera no meu aniversário de 30 anos. Aniversário que minha família se esqueceu de comemorar. Harold Whitman, advogado especializado em direito sucessório e de fideicomissos. Peguei meu telefone. Era hora de cumprir minha promessa. Antes de discar, eu precisava ter certeza de que não se tratava apenas de mais um incidente isolado. Peguei meu diário, aquele que minha terapeuta havia sugerido que eu mantivesse para registrar padrões. Os desenhos estavam todos lá, em tinta preta. Meu aniversário de 30 anos. Ah, Emma, foi hoje? Pensávamos que seria semana que vem. A exposição da aula de cerâmica da Sofia é hoje à noite. Então, minha formatura do MBA. Cadeiras vazias onde minha família deveria estar. Depois, a desculpa da minha mãe. O trânsito estava terrível e a Sofia teve uma crise com o namorado. Natal de 2019. Disseram-me que o jantar em família seria às 18 horas. Descobri que todos se encontraram às 16 horas para aperitivos e troca de presentes. Cheguei e encontrei papel de embrulho vazio e sobras frias. A promoção para a diretora financeira. Nem um parabéns sequer. Mas quando Sofia foi promovida a supervisora de turno no estúdio de yoga, a mãe deu uma festa. 10 anos sendo a filha esquecida. Não invisível. Isso teria sido mais fácil. Não, eu era visível o suficiente para ser útil, visível quando precisavam de alguém para lidar com a papelada médica da avó, visível quando precisavam de um empréstimo, visível quando precisavam de alguém para culpar. Você é muito sensível, Emma. Pare de ficar contando os pontos, Emma. Nem tudo gira em torno de você, Emma. Mas nunca se tratou de mim. Esse era o objetivo. Olhei para o cartão de visitas novamente. A vovó Rose tinha visto tudo. A mulher que criou 5 filhos e construiu um pequeno império no ramo imobiliário percebeu o que todos os outros ignoravam, que sua neta estava sendo sistematicamente excluída pelos próprios pais, e ela fez algo a respeito. Desquei o número de Harold Whitman. Chamou 2 vezes. Escritório de advocacia Whitman. Estava à espera da sua ligação, senhorita Mitchell. A certeza em sua voz me fez estremecer. Como você fez isso? Sua avó disse que você ligaria quando estivesse pronto. Você está pronto? Dessa vez não hesitei. Sim. Você ainda está assistindo? Se você já se sentiu excluído, pela sua própria família, clique no botão gostei. Quero saber, você teria aparecido sem ser convidado? Ou teria ficado longe? Comente abaixo. Teria aparecido ou teria ficado longe? E por favor, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que se defender não é ser difícil, é ser digno. É aqui que as coisas ficam interessantes. O escritório de Harold Whitman era exatamente o que se esperaria de alguém que trabalhou com minha avó por 20 anos, discreto, profissional e intimidante em sua autoridade silenciosa. Senhorita Mitchell. Ele se levantou enquanto sua secretária me acompanhava até a entrada. De cabelos grisalhos e olhar penetrante, era o tipo de homem que já tinha visto todos os dramas familiares se desenrolarem em documentos legais. Eu estava me perguntando quando a senhora chegaria. Você disse que estava esperando minha ligação. Sua avó foi bem específica. Ela disse que você me contataria quando sua família finalmente passasse dos limites. Ele apontou para uma poltrona de couro. A situação da reunião familiar, presumo? Pisquei. Como você poderia saber? Sua avó atualizava seus planos patrimoniais todos os anos.
No ano passado, ela acrescentou uma cláusula bastante interessante sobre reuniões familiares. Ele retirou uma pasta grossa com a inscrição Rose Mitchell, confidencial. Mas primeiro preciso verificar algo. Você ainda tem o envelope que ela lhe deu? O envelope? Eu quase tinha esquecido. Vovó o colocou na minha mão naquele último dia. Me fez prometer que não o abriria até o momento certo. Sim, está no meu apartamento. Ótimo. Traga isso para a nossa próxima reunião. Por agora, deixe-me explicar o que sua avó providenciou. Ele abriu a pasta, revelando documentos com etiquetas coloridas. Seus pais têm agido sob a premissa de que são os principais beneficiários da herança de sua avó. Eles não são. Não são. Seu sorriso era afiado como uma navalha. Seus administradores fiduciários temporários, os principais beneficiários com controle total mediante o cumprimento de certas condições, são vocês. A sala pareceu inclinar-se. Quais são as condições? Condições de unidade familiar. Especificamente, qualquer exclusão deliberada de membros da família imediata de reuniões familiares anula imediatamente seu status de administrador fiduciário. Você quer dizer, sua mãe acabou de lhe entregar o controle de uma herança de 2,3 milhões de dólares ao desconvidá-lo de uma reunião de família. Harold retirou um documento com um selo dourado. Este é o segundo testamento da sua avó, o verdadeiro. Segunda vontade. Seus pais sabem da primeira conta, datada de 5 anos atrás. A distribuição padrão é feita para eles como beneficiários principais. O que eles não sabem é que Rose criou esta conta há 13 meses, após o que ela chamou de incidente do aniversário. Meu aniversário de 30 anos esquecido. Minha avó me ligou naquela noite, a única pessoa da família que se lembrava. Sua avó foi muito específica sobre seus desejos, continuou Harold, ajustando os óculos. Minha neta Emma foi a única presença constante nos meus últimos anos, enquanto outros só apareciam quando precisavam de algo. Ela merece mais do que reconhecimento. Ela merece proteção. Proteção contra o quê? Deles. Ele tirou outro documento. Cada pequena ofensa, cada exclusão, cada incidente. Rose documentou tudo. Ela contratou um investigador particular para verificar as listas de convidados de reuniões familiares. Salvou capturas de tela de postagens em redes sociais e até gravou algumas conversas. Ela investigou minha família. Ela te protegeu. Há uma diferença. A expressão de Harold suavizou-se ligeiramente. Ela suspeitava que isso pudesse acontecer. Por isso, tomou precauções. Ele me mostrou um extrato bancário. A casa no lago que eles estão usando para o reencontro faz parte da sua herança. Eles estão literalmente usando sua propriedade para excluí-lo. Minhas mãos tremiam enquanto eu processava isso. E meus irmãos? Cada um deles terá fundos fiduciários liberados ao completar 35 anos, em quantias justas e iguais, mas a maior parte do patrimônio, os imóveis, os investimentos, as ações da empresa familiar, tudo isso será administrado por vocês. E meus pais recebem uma generosa mesada, contanto que mantenham a união familiar. Uma exclusão, um ato de favoritismo documentado, e eles perdem tudo. Quando isso entra em vigor? Harold sorriu. No momento em que te excluíram. Já aconteceu. Então, o que eu faço agora? Perguntei, com a mente a mil, considerando as implicações. Harold recostou-se na cadeira. Depende. Que resultado você deseja? Fiz uma pausa, pensando seriamente sobre isso. Eu quero que eles enfrentem as consequências publicamente, da mesma forma que me humilharam publicamente durante anos. Então, comparecemos ao reencontro. Ele disse isso como quem discute o tempo com base em documentos, diante de todas as 66 testemunhas que sua mãe tão cuidadosamente reuniu. Isso não parecerá vingativo? De jeito nenhum. Você é o administrador do espólio. Você tem a obrigação legal de informar todas as partes sobre mudanças no status do fideicomisso. O fato de isso acontecer em uma reunião de família da qual você foi excluído é pura ironia do destino. Passamos as 2 horas seguintes planejando. Harold chegaria separadamente, mantendo uma distância profissional. Eu entraria primeiro, avaliaria o ambiente e então o sinalizaria quando estivesse pronto. Vista-se de forma profissional, aconselhou ele. Você não está vindo como a filha excluída. Você está vindo como a administradora do espólio de Rose Mitchell. Escolhi meu melhor terno, aquele cinza escuro que usei na minha entrevista para a diretora financeira, aquele que minha avó tinha me comprado, aliás, insistindo que eu precisava me vestir como a mulher poderosa que sou. Na manhã do reencontro, peguei o envelope no meu cofre. Dentro, um bilhete escrito à mão e a caligrafia trêmula da vovó. Minha querida Emma, eles tentarão te diminuir. Não deixe. Você tem mais poder do que imagina.
Use-o com sabedoria, mas use-o. Com todo o meu amor, vovó Rose. Por baixo do bilhete, uma foto da casa no lago com a inscrição Herança de Emma no verso, datada de 1 ano atrás. Ela havia planejado tudo isso. Cada detalhe, cada proteção. Mandei uma mensagem para o Harold: estou pronto. A resposta dele foi imediata. Sua avó também era assim. Vamos honrar os desejos dela. As 3 horas de viagem até a casa no lago me deram tempo demais para pensar. Cada marco quilométrico era uma chance de voltar atrás, de manter a paz, de continuar sendo a filha esquecida que nunca causava problemas. Mas continuei dirigindo. O GPS indicou que eu estava a 5 minutos de distância quando o meu celular vibrou. Era uma mensagem do James. Onde você está? Mamãe disse que você não conseguiria vir. Não respondi. Deixei que pensassem que eu estava em casa, aceitando minha exclusão como sempre. A casa à beira do lago surgiu à vista, e eu tive que parar. Era magnífica. 3 andares de vidro e madeira com vista para a água, um deck que a circundava e jardins impecavelmente cuidados. 66 carros lotavam a entrada curva e o estacionamento extra no gramado. Minha mãe até contratou manobristas. Tudo aquilo era meu. Eles estavam literalmente fazendo festa na minha propriedade enquanto me diziam que não havia espaço para mim. Mandei uma mensagem para Harold: estou aqui, estacionando mais adiante. Estou no portão. Mercedes preta. Aguarde meu sinal. Por entre as árvores, eu conseguia ver a reunião a todo vapor. Tendas brancas no gramado. Um fotógrafo profissional. Até uma pequena banda. Mamãe tinha se esforçado ao máximo, gastando dinheiro que não era dela. Risadas ecoavam sobre a água. O grito de alegria inconfundível de Sofia. A risada social ensaiada da mãe. O tilintar de taças de cristal caras. Meu telefone vibrou de novo. James, é estranho sem você. Mamãe está dizendo para todo mundo que você teve uma emergência no trabalho. Uma emergência no trabalho? Claro! Mesmo na minha ausência, eu era o viciado em trabalho que priorizava a carreira em detrimento da família. A narrativa se escreveu sozinha. Outra mensagem, desta vez de Harold. Pronto quando você estiver. Lembre-se, você não está pedindo permissão. Você está informando-o sobre decisões já tomadas. Liguei o carro, dirigi até o serviço de manobrista e entreguei as chaves. Hora de invadir a reunião da minha própria família. Enquanto caminhava em direção à entrada, meu celular vibrou com urgência. Era James ligando. Emma, não venha. Sua voz era baixa. Urgente. Acabei de ouvir minha mãe conversando com as amigas dela. Sobre o quê? Sobre a propriedade da vovó. Ela está contando para todo mundo sobre seus planos de reformar a casa no lago e transformá-la em um imóvel de luxo para aluguel. Ela já recebeu depósitos de investidores. Depósitos? Meu sangue gelou. James, ela não possui. Eu sei que tem algo errado. Papai fica tentando mudar de assunto, mas mamãe já está no 3º copo de champanhe e não para de falar sobre o império da família Mitchell que ela está construindo. O que mais ela está dizendo? É exatamente isso. Ela mencionou que você disse ser financeiramente irresponsável demais para que alguém confiasse em você para administrar os bens da família. É por isso que você não foi incluído no planejamento sucessório. Ela disse o quê? Ela está contando para todo mundo que você implorou por dinheiro no mês passado e que ela teve que recusar. Emma, você é a diretora financeira de uma empresa da Fortune 500. Todo mundo sabe que você não precisa de dinheiro. Deixe-me adivinhar. Sofia está apoiando-a. A Sofia é pior. Ela está dizendo para as pessoas que você está fazendo terapia por causa de problemas de ciúme e que foi por isso que você não pôde vir hoje. Que a família precisava de um limite saudável para se livrar da sua energia tóxica. Olhei para o outro lado do gramado, onde Harold esperava em sua Mercedes. Ele cruzou o meu olhar com o meu e acenou com a cabeça. James, preciso que você me faça um favor. Qualquer coisa. Daqui a uns 10 minutos, certifique-se de que sua mãe esteja na sala principal com todos. Diga a ela que você quer fazer um brinde ou algo do tipo. Emma, o que você está planejando? Na verdade, foi algo que a vovó planejou. Acredite em mim. Sempre foi assim. Ele fez uma pausa. Sabe, a vovó ficaria orgulhosa de tudo que você está prestes a fazer. Ele não tinha ideia de quão certo estava. Harold caminhava em minha direção, pasta na mão, com toda a aparência de um advogado experiente. Hora do show, disse ele em voz baixa. Atravessei a porta da frente da minha própria casa no lago como se pertencesse àquele lugar. Porque pertencia. O hall de entrada dava para um salão imponente onde dezenas de parentes e amigos se reuniam.
Com as taças de champanhe refletindo a luz da tarde. A conversa foi diminuindo como se alguém tivesse abaixado o volume. Sofia me viu primeiro, e sua boca, impecavelmente pintada, se abriu em espanto. Emma, você não foi convidada. Todas as cabeças se viraram. O silêncio se espalhou como ondulações na água. Família não precisa de convites, certo? Mantive minha voz agradável e profissional. É o que minha mãe sempre diz. Minha mãe emergiu da multidão, seu rosto oscilando entre emoções. Choque e raiva, e então uma compostura forçada ao perceber que todos a observavam. Emma, querida, pensei que já tivéssemos conversado sobre isso. Sim, fizemos. Você foi muito clara. Dei um passo para o lado. Trouxe um acompanhante. Espero que não haja problema. Harold entrou no momento perfeito, sua presença imediatamente atraindo a atenção. Vários dos parentes mais velhos endireitaram-se, reconhecendo a autoridade que ele emanava. O sorriso social da mãe vacilou. Acho que não nos conhecemos. Na verdade, Margaret, nós estivemos. A voz de Harold ecoou pela sala. Harold Whitman. Eu estava no funeral de Rose. O rosto da minha mãe empalideceu. Ela reconheceu aquele nome. Talvez não o homem, mas certamente o nome. O advogado do espólio? Perguntou o tio Richard do outro lado da sala. O advogado do espólio de Rose. O mesmo. Harold pousou a pasta sobre a mesa de mármore da entrada com um clique decisivo. Sofia tentou contornar a situação. Isto é uma reunião de família, não uma reunião de negócios. Que inapropriado, Emma. Inapropriado. Deixei a palavra pairar no ar. Como aceitar depósitos para investimentos em imóveis que você não possui? A sala irrompeu em sussurros. A taça de champanhe da mãe tremia em sua mão. Não sei o que você pensa que está. Acho que todos deveríamos nos sentar, interrompeu Harold com suavidade. O que tenho a compartilhar diz respeito a todos aqui. A transformação da minha mãe foi instantânea. A anfitriã experiente desapareceu, substituída por algo encurralado e perigoso. Harold, o quê? O que você está fazendo aqui? Ela pousou a taça de champanhe com muita força, o cristal tilintando contra o mármore. Deu um passo para trás, depois outro. Estou aqui em minha capacidade profissional, Sra. Mitchell. O tom de Harold era perfeitamente neutro, o que de alguma forma piorava a situação. Papai surgiu da multidão, seu bronzeado de golfe repentinamente acinzentado. Margaret, o que está acontecendo? Robert? Harold assentiu com a cabeça em reconhecimento. Acho que ambos se lembram de mim do funeral de Rose. Conversamos brevemente sobre a propriedade. O inventário está resolvido, disse minha mãe rapidamente. Rápido demais. Resolvemos tudo há meses. Você cuidou do primeiro testamento, corrigiu Harold. Aquele de 5 anos atrás. Os sussurros recomeçaram. Tia Catherine apertou o colar de pérolas. Primeiro testamento? Mamãe deu uma risada alta e estridente. Isso é ridículo, Emma. Se isso for algum tipo de pegadinha, Sra. Mitchell. A voz de Harold interrompeu seu protesto. Como administradora do patrimônio atual e vigente de Rose Mitchell, Emma tem a obrigação legal de informar todos os beneficiários sobre quaisquer mudanças no status do fideicomisso. Executiva? A voz do pai falhou. A executiva é a Emma. Há 3 semanas, quando você a excluiu dessa reunião familiar. Sim. As mãos da mãe estavam tremendo. Não é isso. Rose não faria isso. Rose fez isso. Harold mostrou um documento de 13 meses atrás com condições muito específicas. Sofia avançou, com o rosto corado. Isso é uma loucura. Mãe, diga a eles. Mas a mãe não estava olhando para Sofia. Ela encarava a pasta de Harold como se ela contivesse uma bomba. O que, de certa forma, era verdade. Talvez devêssemos todos nos sentar, repetiu Harold. Isso diz respeito a todos aqui, especialmente aqueles que fizeram compromissos financeiros com base nas promessas da Sra. Mitchell sobre esta propriedade. Vários investidores na multidão trocaram olhares alarmados. Dei um passo à frente, dirigindo-me à sala com a mesma autoridade que usava em reuniões de diretoria. Para quem não me conhece, sou Emma Mitchell, neta de Rose, e este é Harold Whitman, advogado do espólio da vovó Rose. Nós sabemos quem você é, disse a prima Patrícia friamente. A questão é por que você está aqui causando problemas. Este é Harold Whitman, advogado do espólio da vovó Rose, repeti em voz mais alta desta vez. Ele tem informações sobre o espólio que afetam todos nesta sala. A multidão se mexeu desconfortavelmente. Vários amigos investidores da mãe se aproximaram. Rose me disse que atualizou o testamento dela no ano passado, exclamou tia Beth de repente, perto da lareira. No dia de ação de graças, ela mencionou que faria algumas alterações. A mãe se virou bruscamente para ela. Isso é impossível.
teríamos sido notificados. Você foi notificado, interrompeu Harold. Uma carta registrada foi enviada para o seu endereço há 4 meses. Nós nunca recebemos. Papai começou a falar, mas parou, olhando para a mamãe. A mandíbula da mãe se contraiu. Deve ter sido perdido. Por isso enviamos 3 cópias, continuou Harold com naturalidade. Todas assinadas por alguém em sua residência. Os sussurros ficaram mais altos. Captei fragmentos, cartas escondidas. O que mais não sabemos? Sempre suspeitei. Margaret. O Sr. Henderson, um dos investidores da minha mãe, deu um passo à frente. Com licença, mas eu dei a Margaret um depósito substancial pelos direitos de reforma desta propriedade. O senhor está dizendo que há algum problema? Estou dizendo, respondeu Harold, que Margaret Mitchell não tem autoridade legal para alugar, reformar ou monetizar esta propriedade de qualquer outra forma. Isso é mentira, gritou Sofia. Mamãe herdou tudo. Ela nos contou. Sua mãe não herdou nada. As palavras de Harold caíram como pedras em águas calmas. Ela foi nomeada curadora temporária, condicionada a certas condições de comportamento, condições que ela violou. Há 3 semanas. A sala explodiu em alvoroço, todos falando ao mesmo tempo, vozes se elevando, acusações voando. Mas eu mantive meus olhos fixos em minha mãe, observando seu mundo cuidadosamente construído começar a desmoronar. Mamãe se recompôs rapidamente, voltando ao seu papel de anfitriã com a facilidade de quem já tinha prática. Esta é uma festa de família. Sua risada tilintou como vidro quebrado. Com certeza, os negócios podem esperar até segunda-feira, disse ela, gesticulando grandiosamente para o banquete, a banda, o fotógrafo, que ainda tentava, sem jeito, registrar o drama. Estamos aqui para celebrar a família, Harold. Tenho certeza de que você entende. Talvez pudéssemos marcar uma reunião para depois. Isso não pode esperar. Harold olhou para o relógio. Na verdade, já está atrasado há 3 semanas. Sofia correu para apoiar a mãe. Que falta de educação, Emma. Interrompendo nosso reencontro com os advogados? O que vem depois? Seguranças? Não preciso de segurança, eu disse calmamente. Esta casa me pertence. O silêncio era ensurdecedor. O sorriso da mãe finalmente se desfez por completo. Isso é ridículo. Esta é a propriedade alugada para o reencontro. Alugado da propriedade de Rose Mitchell, confirmou Harold, que agora está sob o controle de Emma. Você anda gastando o dinheiro dela, Margaret. O Sr. Henderson olhou entre nós, com o rosto corando. Margaret, você me garantiu que tinha plena autoridade. Ela tem razão, insistiu minha mãe, mas sua voz estava estridente. Tudo isso é um mal-entendido. Emma sempre teve ciúmes de Sofia, e agora ela está tentando. Tentando o quê? Perguntei baixinho. Reivindicar o que a vovó me deixou? Dizer que você está cometendo fraude. Fraude? 3 investidores disseram isso simultaneamente. Mamãe agarrou o braço do papai. Robert, conte a eles sobre o testamento. De repente papai pareceu exausto, cada um de seus 64 anos transparecendo. Qual testamento, Margaret? Aquele que você me contou ou aquele que você escondeu? A multidão ficou boquiaberta. Até Sofia se afastou da mãe. Não escondi nada. Se houve mudanças, elas teriam sido feitas pelos canais adequados. Harold pegou o celular. Quer que eu reproduza a gravação de você assinando o recebimento das cartas registradas? Mamãe ficou muito imóvel. Olhei ao redor da sala e vi 66 rostos. Alguns chocados, outros confusos, a maioria simplesmente curiosa. Essas eram as pessoas importantes o suficiente para serem convidadas, enquanto eu não era. Chegou a hora de mostrar a elas por que a vovó me escolheu. Já que todos que são importantes para a vovó estão aqui, eu disse, com a voz bem clara, deveríamos fazer isso direito. Por favor, reúnam-se na sala principal. As pessoas se moviam lentamente e incertas, mas se moviam. Os fornecedores de comida pararam de servir. A banda silenciou. Até o fotógrafo abaixou a câmera. Mamãe tentou uma última vez. Isso é ridículo. Não precisamos ouvir isso, na verdade, você tem razão. A voz de Harold era firme, a menos que você queira que eu resolva isso pelos tribunais. Registros públicos, avisos em jornais, investigação completa dos depósitos de investimento. Isso a fez calar a boca. Formamos um grande círculo no salão principal, com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto que davam para o lago. Meu lago, percebi, minha herança que eles vinham usando como seu parque de diversões particular. James posicionou-se estrategicamente entre mim e nossos pais, uma demonstração sutil de apoio que apreciei. Sua esposa, Sarah, fez um pequeno aceno de cabeça em sinal de encorajamento.
O que a vovó mais queria, comecei, encontrando minha voz, era transparência nos assuntos familiares. Ela acreditava que segredos destruíam famílias. Rose nunca escondeu segredos de nós, protestou a mãe. Não, concordei. Mas você escondeu segredos dela. Como dizer que eu estava muito ocupado para visitá-la quando liguei? Como dizer que eu não queria ir ao aniversário de 90 anos dela, sendo que você nunca me contou sobre isso? Tia Beth deu um suspiro de espanto. Margarete, você disse que Emma estava viajando a trabalho. Eu estava em casa, respondi simplesmente a 5 quilômetros de distância, me perguntando por que não fui convidado para o aniversário marcante da minha avó. Harold abriu sua pasta com um clique decisivo. Vamos começar com a carta de Rose? Se você está sentindo essa satisfação aumentar, dê um like neste vídeo. Você já precisou enfrentar familiares que tentaram te excluir? Escreva sim nos comentários se você já passou por isso. E lembre-se de se inscrever. Eu publico novas histórias toda semana sobre como estabelecer limites e encontrar a sua voz. Agora, deixe-me contar o que aconteceu quando aquela maleta foi aberta. Harold tirou um envelope com a caligrafia inconfundível da avó. Esta carta foi escrita por Rose Mitchell, testemunhada e autenticada há 13 meses. Ele começou a ler com sua voz clara e profissional. Para minha família, a quem amo apesar de tudo. Quando isto for lido, certas verdades virão à tona. Há anos observo minha neta Emma ser sistematicamente excluída, ignorada e diminuída por aqueles que deveriam tê-la amado mais. Mamãe fez um som de protesto, mas Harold continuou. Somente Emma me visitou nos meus últimos anos, não quando queria algo, mas porque se importava. Todas as terças e quintas-feiras sem falta, enquanto outros vinham apenas quando precisavam de dinheiro ou favores. O rosto de Sofia ficou vermelho. Ela havia pegado emprestado 30 mil para seu estúdio de yoga no ano passado. Para minha neta Emma, que nunca se esqueceu de me visitar, que cuidou dos meus cuidados médicos quando ficou difícil para outros, que passou seu aniversário de 30 anos segurando minha mão no hospital enquanto sua família comemorava sem ela. Deixo a maior parte do meu patrimônio. Isso não é justo, exclamou Sofia. Não sabíamos que ela estava no hospital naquela noite. Porque você nunca perguntou, disse James em voz baixa. Você estava muito ocupada postando fotos da festa no Instagram. Harold continuou lendo. Família não se resume a grandes gestos, mas sim a presença constante. Emma tem sido uma presença constante. Os outros têm estado consistentemente ausentes, a menos que precisassem de algo. Portanto, nomeei Emma como principal, responsável e beneficiária, com condições específicas para protegê-la da manipulação. Não posso mais protegê-la de mim mesmo. Vários parentes estavam chorando naquele momento. Tia Beth estendeu a mão e apertou a minha. As condições são simples, leu Harold. Tratem todos os membros da família igualmente ou percam tudo. Harold retirou uma pasta grossa com escrituras de imóveis. Agora, com relação aos bens específicos do espólio, as mãos da mãe se fecharam ao lado do corpo. A casa no lago, esta propriedade onde estamos agora, avaliada em 1,2 milhão de dólares, pertence inteiramente a Emma Mitchell. Os investidores presentes na sala trocaram olhares de pânico. O Sr. Henderson deu um passo à frente. Mas Margarete aceitou depósitos sem qualquer autorização legal. Harold confirmou. Ela tem agido como se fosse dona de uma propriedade que nunca lhe pertenceu. As contas de investimento, totalizando 800 mil dólares, são da Emma. Os imóveis para aluguel no centro da cidade também são da Emma. As ações da empresa familiar são da Emma. A cada revelação, a mãe parecia encolher. Sofia não conseguiu mais se conter. Isso é uma loucura. Mamãe nos disse que herdou tudo. Ela estava planejando reformas. Ela reservou o cruzeiro da nossa família com esse dinheiro. Qual cruzeiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O cruzeiro pelo Mediterrâneo no mês que vem. Toda a família ia. Sofia parou, percebendo o que acabará de admitir. Quer dizer, era para ser uma surpresa para mais tarde, quando você estivesse se sentindo melhor. Uma surpresa, como um reencontro para o qual eu não fui convidado. James deu uma risada amarga. Deixe-me adivinhar, Sofia. Também não há cabine para Emma nesse cruzeiro. O silêncio de Sofia foi resposta suficiente. Sua mãe tem gasto dinheiro que não era dela, afirmou Harold. Todas as transações precisarão ser revisadas e possivelmente estornadas. Mas os depósitos não são reembolsáveis, disse minha mãe finalmente, com a voz embargada. Então você precisará encontrar uma maneira de reembolsá-los, respondeu Harold. A partir de suas contas pessoais, não das dos espólios. Papai afundou em uma cadeira. Margarete, quanto você recebeu em depósitos?
O silêncio da mãe se prolongou até que Sofia respondeu por ela, 75 mil. Ela prometeu a eles o direito exclusivo de aluguel para o próximo verão. A sala irrompeu em exclamações de choque. Harold levantou a mão pedindo silêncio. Deixe-me explicar as condições que Rose impôs. A sala ficou em silêncio, e todos se inclinaram para a frente. O Fundo Fiduciário Familiar opera sob requisitos comportamentais específicos. Primeiro, todos os membros da família imediata devem ser incluídos nas reuniões familiares. Sem exceções. Defina familiar imediato, disse a mãe desesperada. Filhos, netos e seus cônjuges. Emma preenche todos os requisitos. Mas ela não é casada. Casar não é requisito para ser incluída. Ser filha, sim. O tom de Harold era gélido. Segunda condição. Qualquer tentativa de excluir, marginalizar ou discriminar qualquer membro da família resultará na perda imediata do status de beneficiário. Isso é controlador, protestou Sofia. Isso é proteção, corrigiu Harold. Sua avó testemunhou anos de exclusão da Emma. Este reencontro em si já é uma violação dos termos. Ele tirou outro documento. Há 3 semanas, Margaret Mitchell ligou para Emma para desconvidá-la deste encontro. Essa ligação foi o estupim. Você não pode provar. Harold pegou o celular. Emma, você gravou aquela ligação? Assenti com a cabeça. A vovó me disse para documentar tudo. Venho gravando há 2 anos. O sangue sumiu do rosto da minha mãe quando peguei meu celular. Quer que eu toque? A parte em que você disse que não havia espaço suficiente, apesar de ter convidado 66 pessoas. Isto é uma armadilha, gritou a mãe. Isto é prestação de contas, respondeu Harold. Senhora Mitchell, a senhora renunciou ao seu cargo de curadora. Com efeito imediato. O tio Richard assobiou baixinho. Rose planejou tudo isso nos mínimos detalhes. Harold confirmou. Ela chegou a prever que Margaret daria uma grande festa para comemorar sua suposta herança. Rose queria testemunhas da verdade. 66 testemunhas, acrescentei baixinho. Obrigada por convidar tanta gente, mãe. A vovó apreciaria a transparência. Mamãe fez uma última tentativa desesperada. Este dinheiro é nosso. A mãe de Robert nos prometeu. Corrigiu Harold. Passado, e ela prometeu condicionalmente, o que você saberia se tivesse lido os documentos que assinou. O ar estava carregado de julgamentos. A lista de convidados cuidadosamente selecionada pela mãe. Todas as pessoas que ela queria impressionar estavam testemunhando sua completa humilhação. A senhora Henderson, uma das amigas da minha mãe do clube do livro, se manifestou. Margaret, você nos disse que Emma era irresponsável com dinheiro, mas ela tem administrado tudo direitinho. Houve um mal-entendido. Que mal-entendido? Perguntou a prima Patrícia. Você literalmente me disse que Emma não era confiável para usar um cartão de crédito, mas ela é a diretora financeira de uma empresa da Fortune 500, e você a excluiu da herança. O tio Richard parou de fazer as contas. Nada que seja seu. Você excluiu sua própria filha do dinheiro que já era dela. Os sussurros recomeçaram, mais ásperos desta vez. Sempre soube que Margaret estava querendo subir na vida. Coitada da Emma. Imagina roubar da própria filha. Sofia tentou defender a mãe. Emma só está ressentida. Ela sempre teve inveja de mim. Ciúmes de quê? Sarah, a esposa de James, perguntou de repente. Do favoritismo da sua mãe. Das viagens que Emma pagou, mas para as quais não foi convidada. Da foto de família da qual ela foi cortada. Sarah advertiu James, mas ela continuou. Não, estou cansada de ver isso. Emma pagou pelo estúdio de yoga da Sofia. Vocês sabiam que para o empréstimo que a Sofia não conseguiu, Emma foi fiadora das parcelas que a Sofia deixou de pagar? Emma cobriu tudo. Isso foi uma novidade para a maioria das pessoas na sala. Sofia empalideceu. É verdade? Perguntou tia Beth. Apenas assenti com a cabeça. Não havia mais motivo para esconder. Você está pagando pela pessoa que ajudou a excluí-la. O Sr. Henderson parecia enojado. Margaret, que tipo de família você está criando? O silêncio se prolongou até que papai se levantou de repente, o rosto pesado de exaustão e algo que parecia alívio. Chega, Margaret. Chega. Todos se viraram para encará-lo. Em 35 anos eu nunca o tinha ouvido contradizê-la publicamente. Robert, nem pense nisso. Eu sabia. Suas palavras se perderam no silêncio atônito. Eu sabia do Segundo Testamento. Harold também enviou as cartas para o meu escritório. O rosto da mãe passou de pálido a furioso. Você sabia? Eu esperava que Emma não descobrisse que podíamos continuar fingindo, continuar nos aproveitando da bondade dela. Ele olhou para mim com os olhos marejados. Me desculpe, Emma. Me desculpe mesmo.
Robert. A voz da mãe era estridente. Como você pôde? Como eu pude? Como você pôde? Ele se virou para ela com uma força inesperada. Ela é nossa filha, nossa primogênita, e você passou 20 anos tratando-a como um estorvo. Ela nunca foi, pare de mentir. O grito do meu pai ecoou pelo teto abobadado. Você a detestou desde o dia em que Sofia nasceu. Emma era independente demais, inteligente demais, parecida demais com a minha mãe, e você não conseguia controlá-la. Isso não é. Você disse às pessoas que ela teve uma emergência no trabalho hoje. Nossa filha, que não perdeu um evento familiar em 10 anos, de repente teve uma emergência. Você acha que as pessoas são estúpidas? James deu um passo à frente. Papai tem razão. Eu também estou cansado disso. Ele se aproximou e ficou ao meu lado. Sarah juntou-se a ele, depois a tia Beth e, em seguida, o tio Richard. Um a um, os membros da família foram se movendo fisicamente para o meu lado da sala, deixando mamãe e Sofia cada vez mais isoladas. Estou cansado de fingir, Margaret, disse o pai em voz baixa. Estávamos errados. Estivemos errados durante anos, e a mãe sabia disso. James pigarreou, chamando a atenção de todos. Preciso dizer uma coisa. Fui um covarde. Olhei para meu irmão mais novo, surpresa. Eu sabia o que estava acontecendo. Todos nós sabíamos. Em todos os aniversários, Emma não era celebrada. Todas as suas conquistas eram ignoradas. Todas as vezes que Sofia era elogiada por fazer o mínimo, as realizações de Emma eram descartadas. Ele se virou para a sala. Querem saber de uma coisa? Emma pagou meu MBA. Quando eu não consegui empréstimos, ela cobriu tudo. Nunca pediu nada em troca. Nem contou para ninguém. James, comecei, mas ele ergueu a mão. Não, eles precisam ouvir isso. O estúdio de yoga da Sofia. O dinheiro da Emma. A reforma da cozinha da minha mãe no ano passado. A Emma pagou por isso quando os negócios do meu pai estavam passando por dificuldades. O cruzeiro que minha mãe acabou de reservar. É garantido que a Emma não foi convidada, mas aposto que pediriam para ela contribuir. Tia Beth se pronunciou. Rose me contou uma vez que Emma era a única que nunca lhe pedia dinheiro. Todas as outras estendiam a mão, mas Emma apenas perguntava como ela estava se sentindo. Foi por isso que Rose mudou o testamento, acrescentou o tio Richard. Ela percebeu quem realmente valorizava a família e quem só se importava com o dinheiro da família. Mais parentes começaram a compartilhar histórias de como eu os ajudava discretamente com contas médicas, mensalidades da faculdade, empréstimos comerciais, sem nunca pedir crédito, sem nunca exigir gratidão. Até o marido de Sofia, Marcos, parecia desconfortável. Sofia, você me disse que Emma tinha ciúmes de você, mas parece que ela tem te apoiado. Ela queria me prejudicar pagando suas contas secretamente. Marcos se afastou da esposa. Isso não faz o menor sentido. A situação tinha virado completamente. Mamãe estava sozinha agora, até mesmo Sofia se afastando dela, talvez finalmente percebendo como havia sido usada como arma contra a própria irmã. Harold pegou uma planilha detalhada. Agora vamos discutir a realidade financeira da situação. Ele entregou cópias aos investidores presentes na sala. Cada dólar gasto do patrimônio nos últimos 6 meses precisará ser revisto. Senhora Mitchell, a senhora sacou aproximadamente $47 mil além de sua mesada autorizada. Isso foi para despesas familiares. Só este reencontro custou $15 mil, pagos com a herança da Emma. A voz de Harold era fria. O cruzeiro pelo Mediterrâneo custou $32 mil, também pagos com a herança da Emma. Sofia deu um suspiro de espanto. O cruzeiro custou 30 mil. Cabines de primeira classe para todos, exceto Emma, é claro. Harold se virou para Paige. Tem mais. Reformas na sua residência, Margaret, $18 mil. Leasing de carro novo, $800 por mês. Renovação da associação ao clube de campo, $12 mil. A cada número, o silêncio tomava conta da sala. A realidade era estarrecedora. Ao todo, você gastou $94 mil do dinheiro da Emma em 6 meses. Esse valor precisa ser devolvido em 30 dias. 94.000. Papai parecia doente. Margaret, nossas economias. Não temos muito dinheiro disponível, admitiu mamãe baixinho. Então você precisará liquidar os bens, afirmou Harold. Ou Emma poderá apresentar queixa-crime por fraude e peculato. Você não faria isso, minha mãe me olhou com desespero. Deixei o silêncio se prolongar. A carta da vovó dizia para sermos justos, então serei justo. Você tem 60 dias, não 30. E não prestarei queixa se você cumprir tudo. O cruzeiro não é reembolsável, disse Sofia com a voz fraca. Então você vai fazer o cruzeiro em família, eu disse.
aquele que você planejou sem mim. Considere-o como suas últimas férias pagas por mim. Marcos interrompeu de repente. Espere nosso casamento? Sofia, você disse que seus pais pagaram por ele. Sofia olhou para o chão. Emma pagou pelo seu casamento. A voz de Marcos se elevou. O casamento em que ela mal apareceu nas fotos. Sofia explodiu. Você planejou isso. Você sempre teve inveja de mim. Emma perfeita com seu emprego perfeito e score de crédito impecável. Ela girou pela sala em busca de apoio. Vocês não conseguem ver o que ela está fazendo? Ela está destruindo nossa família. Nossa família já estava desfeita, eu disse calmamente. Só não aguento mais fingir que não estava. Você conseguiu colocar todos contra nós. Não, Sofia. Suas ações causaram isso. As mentiras da mamãe causaram isso. Eu só trouxe as provas. Ela avançou para cima de mim, mas James se colocou entre nós. Já chega, Sofia. Você está do lado dela. Ela está arruinando tudo. Tudo isso? Perguntou James. A vida fácil, a fantasia de que a mãe era dona do que gastava, a ilusão de que tratar Emma como lixo era aceitável. Sofia se virou para a multidão. Ela está manipulando todos vocês. Não conseguem ver? Vemos muito disso, interrompeu a senhora Henderson. Vemos uma mulher mimada que vive às custas da generosidade da irmã, enquanto contribui para excluí-la. Eu não, você me ligou semana passada, disse a prima Patrícia, rindo de como a Emma não foi convidada. Você disse que era hilário que ela continuasse tentando fazer parte de uma família que não a queria. A boca de Sofia abria e fechava como a de um peixe. Você mandou aquela mensagem em grupo, acrescentou a tia Beth. Aquela em que você zombava do presente de Natal da Emma. Aquela em que você a chamava de patética e desesperada por aprovação. Isso era privado. Nada é privado quando você envia para 15 pessoas, disse o tio Richard. Com desgosto. Marcos olhava para a esposa como nunca a tinha visto antes. Você tem intimidado sua própria irmã, aquela que paga suas contas. Não foi bullying. Foi só que ela não entende piadas. Explique a piada, eu disse baixinho. Explique o que tem de engraçado em me excluir. O rosto de Sofia se contorceu em uma expressão de desgosto, mas nenhuma lágrima veio, apenas raiva e a constatação de que ela havia perdido. Eu estava no centro da sala, com 66 pares de olhos fixos em mim, e finalmente disse a minha verdade. Durante 10 anos fui a filha esquecida, aquela que não merecia ser celebrada, aquela cujas conquistas não importavam, aquela que podia ser excluída sem explicação. Minha voz era firme e calma. Meu aniversário de 30 anos, esquecido. Minha formatura no MBA, ignorada. Minha promoção a diretora financeira, sem importância. Mas continuei aparecendo, continuei ajudando, continuei esperando que um dia eu fosse suficiente. Emma, começou a mãe. Eu não terminei. Levantei a mão. Querem saber o que a vovó viu? Ela me viu visitando-a toda semana enquanto vocês davam desculpas. Ela me viu cuidando da saúde dela enquanto a Sofia era sensível demais para hospitais. Ela me viu dormindo naquela cadeira desconfortável ao lado da cama dela enquanto vocês planejavam festas para as quais eu não era convidada. Peguei meu celular e mostrei uma foto. Este foi meu aniversário de 30 anos no hospital com a vovó, enquanto vocês comemoravam sem mim. Ela tirou esta foto. Disse que queria uma prova de que alguém nesta família entendia o verdadeiro significado do amor. Várias pessoas estavam chorando naquele momento. Não estou te punindo, continuei. Estou me protegendo. Há uma diferença. Virei-me para Harold. Quero deixar registrado que serei justo, mais justo do que eles jamais foram comigo. Emma, por favor. Mamãe deu um passo à frente. Sou a chefe da família porque a vovó sabia que eu seria justa, mesmo com aqueles que não foram justos comigo. Olhei para cada membro da família. Todos receberão a herança que lhes foi designada, mas os dias de me usarem como um banco enquanto me tratavam como invisível acabaram. O que você quer? Perguntou papai em voz baixa. O que eu sempre quis foi ser tratada como se eu importasse. E se você não consegue fazer isso, pelo menos respeite os limites que estou estabelecendo. Harold me entregou um documento. Emma preparou os termos para prosseguirmos. Respirei fundo. É o seguinte. Mamãe e papai, vocês receberão a mesada mensal conforme a vovó especificou, mas somente depois de devolverem o que receberam indevidamente. Sofia, seu fundo fiduciário permanece intacto, mas o apoio extra acaba agora. É justo, disse meu pai imediatamente. Há mais. Se esta família quiser se curar, precisamos de ajuda profissional. Terapia familiar 2 vezes por mês durante os próximos 6 meses. Obrigatória para todos que desejam continuar recebendo o benefício. Terapia? Sofia zombou.
Você não pode forçar, eu posso e vou. O testamento da vovó me dá total liberdade para decidir sobre a distribuição dos bens. Participar ou perder. Mamãe cerrou os dentes. Isso é extorsão. Não, isto são limites. Algo que esta família nunca respeitou. Continuei. Todas as decisões financeiras relativas ao patrimônio passam por mim. Transparência total. Chega de saques secretos. Chega de gastos ocultos. Toda compra precisa da sua aprovação? Perguntou minha mãe. Toda compra acima de $500. Assim como você me fazia justificar cada gasto quando eu era mais jovem, apesar de eu gastar sem limites com a Sofia. A ironia não passou despercebida por ninguém. A casa no lago estará disponível para encontros familiares de verdade, onde todos são realmente convidados. A programação será justa e rotativa. Ninguém terá tratamento preferencial. E quanto ao reencontro? Perguntou James. Esta aqui? Continua. Afinal, foi paga com o meu dinheiro. Olhei em volta. Todos são bem-vindos para ficar e desfrutar do que minha herança proporcionou. Até nós? Perguntou Sofia em voz baixa. Até você. A vovó queria uma família unida. Isso ainda é possível, desde que haja limites. Harold mostrou uma pilha de documentos. Todos precisarão assinar um termo de ciência dos novos termos. Isso tem validade legal. E se não assinarmos? Perguntou minha mãe, vocês perderão todos os benefícios da herança. A escolha é de vocês. Mamãe tentou uma última negociação. 60 dias não são tempo suficiente para juntar tanto dinheiro. Quanto tempo você precisa? Perguntei. 6 meses e 90 dias. Oferta final. A necessidade de terapia é excessiva. Não negociável. Mantive-me firme. Respeito não é negociável. Tudo o resto podemos discutir. Papai pegou a caneta primeiro. Onde eu assino? Robert? Mamãe exclamou, surpresa. Chega, Margaret. Chega de mentiras, manipulação e favoritismo. Se terapia é o que preciso para ter uma família de verdade, então eu vou. Ele assinou com gestos decisivos. Em seguida foi a vez de James, depois Sarah. Depois veio a tia Beth e, por fim, o tio Richard. Um a um, os membros da família se apresentaram para assinar. Isso não se resume a dinheiro, eu lhes disse. Trata-se de mudar os padrões que a vovó viu nos destruindo. O Sr. Henderson se aproximou. Emma, sobre o meu depósito. Honrarei qualquer contrato legítimo que sua mãe tenha feito, mas eles serão renegociados de acordo com os termos adequados. Você receberá suas semanas de aluguel pelos canais corretos. Isso é mais do que justo. Mamãe viu sua rede de apoio desmoronar. Vocês vão simplesmente aceitar isso? Aceitar o quê? Perguntou a prima Patrícia. Que Emma é dona do que lhe pertence. Que mentir tem consequências. Sim, aceitamos a realidade. A realidade, acrescentou Harold, é que Emma poderia ter apresentado queixa-crime. Em vez disso, ela está lhe oferecendo uma alternativa. Eu a aceitaria se fosse você. A mão da mãe tremia quando ela finalmente pegou a caneta. Isso não acabou. Você tem razão, concordei. Está apenas começando. Pela primeira vez, seremos uma família de verdade, e não apenas uma representação de uma só pessoa. Ela assinou com agressividade, quase rasgando o papel. Só Sofia permaneceu. Marcos cutucou-a. Assine, a menos que queira explicar a todos por que não podemos pagar a hipoteca sem o seu fundo fiduciário. Com 66 pessoas presentes, os documentos foram assinados e testemunhados. Harold autenticou cada um deles com precisão e eficiência. Isto agora é juridicamente vinculativo, anunciou ele. Qualquer violação destes termos resultará na perda imediata do estatuto de beneficiário. Sofia assinou por último, sua assinatura quase ilegível. Assim que terminou, dirigiu-se furiosa para a porta. Preciso de ar. Sofia, Marcos chamou por ela, mas ela já havia sumido. O quarto parecia mais leve, como se uma tempestade tivesse passado. Há mais alguma coisa? Perguntou a mãe com rigidez, já se dirigindo para a porta. Na verdade, sim. Peguei mais um documento. A outra coisa que a vovó queria que eu compartilhasse. Mamãe ficou paralisada. Ela deixou uma segunda carta para depois que as questões legais fossem resolvidas. Abri-a com cuidado. Devo lê-la? Sim, disseram várias vozes ao mesmo tempo. Minha querida família, comecei assim. Se Emma estiver lendo isto, então vocês já sabem a verdade. Alguns de vocês podem estar com raiva. Alguns podem se sentir traídos, mas saibam disto. Tudo o que fiz foi por amor. Continuei. Margaret, você é minha nora, e eu a vi lutar contra o ciúme por anos. Isso a envenenou, a tornou cruel com sua própria filha. Esta é a sua chance de se curar. O rosto da mãe se contorceu em tristeza. Sofia, você foi ensinada a competir com sua irmã em vez de amá-la.
Isso não foi culpa sua, mas continuar fazendo isso é. James, seu silêncio o tornou cúmplice. Falar agora é a sua redenção. E Emma, minha menina corajosa, você merecia muito mais. Este é o meu presente. Não apenas dinheiro, mas o poder de exigir respeito. Use-o com sabedoria. Dobrei a carta. Ela terminou dizendo: escolha ser uma família. Ainda não é tarde demais. O quarto estava silencioso, exceto por um choro baixo. Há mais uma coisa, eu disse, chamando a atenção de todos de volta. Tomei algumas decisões sobre a propriedade. A mãe ficou tensa, claramente esperando mais castigo. A casa no lago sediará jantares familiares mensais, obrigatórios para os beneficiários e opcionais para todos os outros. Mas aqui está a diferença: todos ajudam. Chega de hierarquia. Nos revezamos na cozinha, na limpeza e na organização. Como uma verdadeira família, disse a tia Beth, aprovando o gesto. Também estou criando a Bolsa de Estudos Memorial Rose Mitchell, no valor de $50.000 anualmente para estudantes de enfermagem, porque foram as enfermeiras da minha avó que me disseram que ela estava sozinha quando eu não podia visitá-la. Várias pessoas assentiram com a cabeça, tocadas pelo gesto. As propriedades de férias estarão disponíveis para todos os membros da família em regime de rodízio, com acesso igualitário e sim, mãe, isso inclui você depois que o pagamento for concluído. Isso é generoso, disse meu pai. É o que a vovó gostaria. Mas não se engane, qualquer retorno aos velhos padrões, qualquer exclusão, qualquer favoritismo, e tudo acaba. Marcos se pronunciou de repente. Sofia precisa ouvir isso. Vou buscá-la. Mas ao se virar, Sofia apareceu na porta. Seu rosto estava coberto de lágrimas, a maquiagem borrada. Ela começou e parou. Emma, eu sinto muito. A sala prendeu a respiração. Eu sei que isso não resolve nada, mas preciso que você saiba. Mamãe sempre dizia que você não se importava com a família, que se achava melhor do que nós. Eu acreditei nela por quê? Porque era mais fácil do que admitir que fomos horríveis com você. Sofia, avisou a mãe. Não, mãe, nós fomos horríveis. Eu fui horrível. Emma, você pagou meu casamento e eu fiz piadas sobre seu acompanhante ser seu laptop. Marcos parecia atônito. Você disse isso? Eu disse coisas piores. A voz de Sofia falhou. Me desculpe. Eu não mereço seu perdão, mas me desculpe. 3 meses depois, nos reunimos novamente na casa do lago. Desta vez, todos foram realmente convidados. As diferenças eram sutis, mas significativas. Mamãe sentava-se em silêncio à mesa de jantar, não mais ditando as regras. Ela havia começado terapia individual e familiar, e embora ainda tivesse dificuldade em abrir mão do controle, estava tentando. Papai estava mais presente, mais comunicativo. Sem a constante dominância da mamãe, ele havia reencontrado sua voz. Ele até me ligou semana passada só para bater um papo, algo inédito na minha vida adulta. A casa está linda, comentou Sarah, admirando as janelas limpas profissionalmente que brilhavam sob o sol da tarde. Deveria, disse a mãe, mas logo se corrigiu. Quer dizer, a Emma fez um trabalho maravilhoso administrando isso. Foi um progresso. Lento, doloroso, mas progresso. James havia se tornado meu aliado mais próximo. Nosso vínculo estava mais forte do que nunca. Deveria ter acontecido anos atrás, disse ele, enquanto me ajudava a pôr a mesa. Eu te defendendo. Quer dizer, você está fazendo isso agora. É isso que importa. Sofia chegou atrasada como sempre, mas com uma energia diferente. Ela também havia começado terapia individual, desconstruindo anos de comportamentos aprendidos. Trouxe uma torta caseira queimada nas bordas, mas feita com esmero. Segui a receita da vovó, disse timidamente, colocando-a sobre a bancada. Marcos tinha sido a surpresa. Depois de saber a verdade, ele insistiu em fazer terapia de casal. Agora ele olhava para Sofia de forma diferente. Não com menos amor, mas com mais clareza. Reunião de família em 10 minutos, anunciei. Análise financeira e depois jantar. Precisamos fazer isso todo mês? Perguntou a mãe, embora sem a sua antiga acidez. Transparência, lembra? Além disso, você vai querer saber disso. O patrimônio cresceu 12% neste trimestre. Nem a mãe conseguiu esconder a expressão de surpresa. Afinal, a filha irresponsável era muito boa com dinheiro. De pé no convés depois do jantar, observando o pôr do sol sobre o lago, pensei em quão longe tínhamos chegado. A família não era perfeita. Talvez nunca seja, mas agora era honesta. Um tostão pelos seus pensamentos, disse James, juntando-se a mim com uma cerveja na mão. Fico pensando na vovó, em como ela orquestrou tudo isso. Ela era uma mulher inteligente, sabia exatamente o que aconteceria quando a verdade viesse à tona.
Peguei meu celular e mostrei a ele uma foto do jantar de hoje à noite. Todos à mesa, sem exceção, sem cortes na foto. Ela queria isso. Uma família de verdade, não uma encenação. Sabe qual é a melhor parte? Perguntou James. O que? Você não parece mais estar com raiva. Durante anos você teve essa tensão, como se estivesse constantemente se preparando para a próxima mágoa. Isso passou agora. Ele tinha razão. Estabelecer limites não apenas me protegeu, como também me libertou. Mamãe apareceu na porta. Emma, podemos conversar? James apertou meu ombro e nos deixou a sós. Tenho pensado no seu aniversário, disse ela baixinho. Seu aniversário de 36 anos está chegando. Isso é. Eu gostaria de dar uma festa para você, uma festa de verdade, com todo mundo lá porque querem te celebrar. Ela fez uma pausa. Se você me permitir. Foi um ramo de oliveira pequeno, mas genuíno. Vamos ver como serão os próximos meses, eu disse. Mas talvez. Ela assentiu com a cabeça, compreendendo que ainda não havia conquistado a confiança dele. Eu sei que tem um longo caminho a percorrer, mas quero que você saiba. Eu entendo agora. O que fizemos, o que eu fiz, e sinto muito. Família não significa aceitar desrespeito, eu disse, repetindo o que havia aprendido. Mas significa permitir espaço para crescimento. Amor inclui responsabilidade. A casa à beira do lago erguia-se atrás de nós, sólida e bela. Não mais um símbolo de exclusão, mas de possibilidade. O último presente da avó não foi apenas dinheiro. Foi o poder de exigir respeito e a sabedoria de usá-lo com elegância. Obrigada por assistir a minha história. Se você se identificou com ela, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que estabelecer limites não é crueldade. É necessário. Comente abaixo. Você já teve que escolher entre manter a paz e manter seu respeito próprio? Eu leio todos os comentários e curto muito aqueles que compartilham suas próprias histórias de como se defenderam. Lembre-se, você merece um lugar em todas as mesas onde seu nome for mencionado. Até a próxima, fique bem.